Bom dia. A Fiocruz alerta que praticamente todos os estados registram transmissão comunitária extremamente alta da Covid. Deus foi almoçar por Ferreiros. É dia. Alguém leva outra pessoa para juntos não chegarem. Alguém leva toda a culpa para outro inocentar. Alguém descobre que tudo que tem é nada. É dia. Alguém atravessa uma linha tênue. Estou sozinho agora. Em algum lugar minha pequena dorme. E finalmente estou sozinho agora. Meu nome não é o mesmo e nem foi antes, mas eu tenho alguns motivos para não querer ser chamado. Cruza a sala, ao banheiro ele chega. Mais atenção às coisas que geralmente já viraram rotina. Barbear. Em algum lugar uma letra de amor é escrita e uma poesia é rasgada. Em alguma casa, um pequeno espelho reflete um nariz que podia ser mudado. A descarga foi dada, a porta fechada, o zíper puxado, o chinelo recolocado, o botão abotoado, a descarga terminada, o ralo lotado, o rosto parado, o calor acumulado no assoalho, a vida passada, o futuro usado. Saiu. A estrada, o caminho, as luzes, tudo à sua volta era algo pintado. Uma cidade cenográfica. Quando saio para caminhar, sempre nos primeiros minutos recrio tudo à minha volta. E não sou eu mais o que já fui. E não sou eu mais o que todos querem que seja. Em alguns minutos, nos primeiros passos, eu sou simplesmente alguém andando, usufruindo do grande nada. Como nada daquilo parecia real, era prisioneiro de um pretenso e não conseguido conforto. Lembrou-se da época de férias, tentava sentir a liberdade. Na praia em um ano, no sítio em outro, longe de casa, do conforto que seu pai passou a vida toda construindo. Agora, era só um corpo indo comprar SL em algum dos 1.127 mini-mercados do governo, espalhados pela cidade. Depois voltaria cheio de caixas e comeria rápido para ir ao trabalho. Arquivar documentos que não podiam ficar ao tempo. Tentava potencializar seu trabalho, achar alguma importância para que fizesse sentido ir lá todos os dias. Na maioria das vezes não encontrava nenhum motivo, mas mesmo assim, ele ia. O ônibus demoraria uma eternidade para passar. Não se arrependeu de ter ido a pé, mas ter que pagar o ônibus para voltar o angustiava. Queria mudar a rotina. Sempre o mesmo farol, o mesmo posto de gasolina. Ao menos no ônibus daria para ir lendo. Claro que ele pensou que iria sentado. Pensou errado. Chegou no serviço com 10 minutos de atraso. Na porta do arquivo, a secretária da central esperava para recolher alguns documentos. Disse um leve bom dia e abriu a porta. Ela entrou e viu os documentos na mesa. Perguntou se podia levar. Calixto balançou a cabeça afirmativamente e depois resolveu explicar. Você esperou muito? Acabei me atrasando um pouco e... Não, eu acabei de chegar aqui. Senhor Calixto, o senhor já ouviu falar que Feng Shui ajuda muito a vida das pessoas? Hã? O senhor sabia que yoga traz para as pessoas mais vivacidade? Olha, eu não conheço não. Olha, se o senhor me permite falar, o senhor é muito reservado.
Assim, não que isso seja um defeito ou um problema. Pessoas como o senhor, eu acho que até a Assembleia de Deus faria bem, porque isso alimenta a alma, né? Tira a dor, a amargura. Calisto olhou para ela, um olhar gelado. Não entendia o que estava acontecendo. Quem ela pensava que era? Não sabia nada dele. Nunca tinha trocado nem sequer 3 palavras durante esses anos todos. Aquela era a conversa mais longa que já tinha tido com alguém em toda a empresa. Continuou olhando e disse um obrigado forçado. Ela então disse de quais documentos precisava e o nome do segurança. O caso era insólito. Segurança do Hospital Pinel, João Luar Sags, ficava todo o tempo de serviço olhando os internos, quando no dia perdeu a razão. Os amigos diziam que de tanto vigiar louco, acabou se tornando um deles. Calisto foi até a 3ª prateleira, começou a procurar e a localizar os papéis, pegou o envelope e entregou para ela. Ela tentou voltar ao assunto da religião. Calisto virou as costas e foi para outra sala. Quando voltou, ela não estava mais lá. Sentou junto à máquina de escrever, a mesa toda cheia de papéis, notas fiscais que deveriam ter sido preenchidas. Ele pensa mais uma vez naquela estranha conversa. Religião. De repente, ele poderia ir a algum culto ou reza para ver se melhorava mesmo seu astral na cidade do Valdomiro ou numa das fazendas dos dissidentes. Mas se eles tiram amargura, dor, solidão, o que restaria dentro dele? Prepara-se para o relatório. Põe 3 folhas de papel na máquina, ajeita entre elas 2 folhas de papel carbono. Bate 15 teclas seguidas e na 16ª erra. Assusta-se, levanta. Vai ao arquivo, tira algumas pastas, consulta o termo do antigo relatório, a mesma palavra que ele usava de 6 em 6 meses, mas que nunca lembrava. Senta e começa a datilografar novamente. Abre a gaveta, pega o líquido que faz ele ter nova chance. Muda de ideia. Abre a gaveta, de dentro retira uma borracha dura, já pela metade. Apaga o pequeno erro. Repete nas 2 cópias. Dá uma soprada para afastar os inoportunos farelos da borracha. Bate mais 26 teclas, erra no acento. Volta para a gaveta, faz a mesma merda novamente. Retira a borracha, volta a borracha, assopra, morre aos poucos. Anda pelos corredores e verifica as janelas, todas fechadas. Tranca a casa, sai. Resolveu descer 2 pontos antes e continuar andando. Para no pequeno bar e compra uma lata de cerveja. Quando foi abrir o anel da lata, deu um pequeno beliscão em seu dedo. Bebia cerveja, andava e dava uma chupada na ponta do dedo que estava ardendo. A casa se aproximou, bateu a mão no bolso e enfiou, pegou na colher, deixou-a lá e foi para o outro bolso. Retirou a chave, entrou e, tirando os sapatos, colocou a lata no braço do sofá. Notou o canto da estante nesse dia. Tentou se apegar a alguma coisa para não olhar novamente para o que podia ser o portal que sempre o atraía, mas ele não teria coragem de olhar, não naquele dia. Começou a perceber os discos, olhar calmamente para as fitas de vídeo, viu o excesso de coisas. Tomou a decisão de não adquirir mais nada. Sentimentos que se transformavam em produtos, tempos passados que refletiam alguma desculpa de lembrança. Sabia que o entulho dentro da sua cabeça já o afetara muito durante a madrugada passada. Não precisava começar a revirar tudo novamente. Passaram-se alguns segundos. Tudo voltou ao normal. Pegou a foto na estante, limpou a poeira. Estava da mesma forma. Os poucos cabelos raspados, os óculos, o ralo cavanhaque sempre torto, a camisa azul já desbotada. Olhou para si, levantou o braço esquerdo e tocou o seu queixo.
o mesmo cavanhaque. Passou a mão pela cabeça, o mesmo corte. Há quanto tempo ele era ele mesmo, já não sabia. Pensou em sair, mas já andara demais. Estava na hora de ficar em casa. Só assim não seria um transeunte passando rapidamente, esbarrando, incomodando. Não seria a maquiagem da mulher vaidosa, o menino apontando e rindo de algo que ainda não entendia. Prometeu não sair tão desprotegido. Afinal, eles acham sempre que sabem algo, mas a profundidade do que mostra, só ele controla. Não que isso funcione, afinal, com a idade, tinha certeza de que já tinha várias personalidades. Quando passo em frente a uma casa de relaxamento, sou puto. Quando ando em frente a uma igreja, sou santo. Faço o sinal da cruz e tudo mais. Quando visito minha mãe, deito no sofá. Sou criança, esperando café com leite e o pão com manteiga esquentado, de uma forma que só ela sabe fazer. Quando vou na casa de algum amigo, se for do tempo da escola, até os apelidos da época são usados. Se for a casa de vizinhos, as brincadeiras do bairro. Não é por consideração que visitamos alguém. É por querer sentir algo que vale a pena. Se a felicidade é um ponto de vista, Calisto estava profundamente cego. Estava profundamente cego. Tem a magia evangélica, que é uma magia tosca, grotesca, muito histriônica, histérica e totalmente voltada para interesses. É um Deus interesseiro, é um Deus capitalista e um Deus insaciável. Não sei se o céu ou o inferno, qual dos dois você vai ter que encarar. E foi pra não lhe deixar no horror que eu vim para lhe acalmar. Se o pecado anda sempre a seu lado e o demônio vive a lhe tentar, chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João é a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João é a igreja invisível. Solta a igreja invisível aí, meu filho. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Para os pobres e os desesperados e todas as almas sem lar, vendo barato a minha nova água benta, 3 prestações qualquer um pode pagar. O sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé, pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João
a igreja invisível. Ah, Pastor João. E a igreja invisível. Ah, Pastor João. E a igreja invisível. Passa a viagem aí, por favor. Cacuzo Produções.